Olá, bom dia. Mais uma edição do Jornal Gente no ar nesta sexta-feira, 9 de janeiro de 2026. Para muitos, Pedro, o último dia de férias. Tem gente que tira essa primeira semana do ano de férias, emenda com Natal e Ano Novo, e aí se prepara no fim de semana para retomar a rotina na segunda-feira. Tem gente que, como nós, está aqui ralando já faz tempo, porque o ano começou com muita notícia. Teve Venezuela, teve ontem em Brasília muita coisa acontecendo e o noticiário que não para também em relação ao Banco Master. Vou abrir o jornal com isso hoje, porque o noticiário envolvendo a liquidação desse banco cada vez mais fica esquisito. E indica que todos, como sociedade, nós temos direito de saber de fato o que aconteceu, quem são as pessoas que fizeram coisa errada porque algo não deu certo e quem até agora está agindo para tentar ou reverter, ou encobrir, ou amenizar a situação da gestão do Banco Master. A Polícia Federal está abrindo um inquérito para apurar se o banco ou os seus controladores, ex-controladores, contrataram influenciadores digitais para atacar o Banco Central. Foi uma onda de ataques em vários perfis, em várias redes sociais, muitas delas com o mesmo tom, dizendo o seguinte: que o Banco Central foi precipitado ao liquidar a decretar a liquidação do banco, colocando dúvidas sobre a gestão do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e do diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino dos Santos, citando nominalmente essas pessoas de forma ofensiva em perfis nas redes sociais. Aliás, como tudo se encaixa, né? O diretor de fiscalização, Ailton Aquino dos Santos, é o mesmo que foi chamado pelo ministro Dias Toffoli para aquela cariação no dia 30 de dezembro, na última hora, na véspera, ele recuou, mas ele havia sido convocado para sentar ali frente a frente com o dono do Master, Daniel Vorcaro, e com o ex-presidente do Banco Regional de Brasília, que havia tentado comprar o Master e o Banco Central disse que não. Isso gerou muito incômodo e indignação no Banco Central, porque você colocaria frente a frente o fiscalizador e o fiscalizado, antes que qualquer um deles tivesse sido ouvido formalmente pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, por que esse caso está no Supremo também ainda é uma incógnita. O ministro Dias Toffoli puxou o caso para ele, como se diz no meio jurídico. Bem, esse tom de contestação à atuação do Banco Central a decretar a intervenção a liquidação do Banco Master também era o mesmo presente naquela decisão do ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, que havia determinado uma inspeção no Banco Central. Você imagina, um fiscal do TCU, que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, ia ali bater na porta do Banco Central e falar: e aí, tudo bom? Vim aqui vistoriar. Quero fiscalizar, quero papéis, quero tudo que vocês fizeram sobre o Banco Master. O que o TCU tem a ver com uma decisão do Banco Central a respeito de uma instituição financeira liquidada? Bem, houve muita crítica e aí o ministro Jonathan de Jesus recuou, deve ter tomado um pito de alguém, talvez do presidente do órgão, e passou o caso para a decisão do colegiado da corte, que está em recesso. Então, fica para a próxima possibilidade. O ministro Jonathan de Jesus, atual ministro do TCU, foi deputado pelo Republicanos de Roraima por 3 mandatos, até 2023, quando aí ganhou o presente. Muita gente sonha com isso, a indicação para o Tribunal de Contas da União. Na sua nomeação, teve apoio do então presidente da Câmara, Arthur Lira, teve apoio, claro, do partido dele, do Republicanos, ao qual ele não se desfiliou depois da indicação, o que gerou muita estranheza. Ué, como é que pode um filiado a partido político ser ministro do Tribunal de Contas? E também teve apoio da Igreja Universal. O cargo para o TCU é um presente, porque olha, gente, esse aqui é dos bons. R$41 mil de vencimentos. Isso aqui é só um pedacinho da coisa. É vitalício, até a aposentadoria expulsória de 75 anos. E aí, quando você completa 75, você continua com tudo isso, só que aposentado. Aqueles penduricalhos que a gente sempre fala aqui no Jornal Gente, que permeiam o Poder Judiciário e também o TCU e que podem elevar o salário do indicado a até R$100 mil por mês, 60 dias de férias por ano, assessores, direito a apartamento funcional em Brasília, um presentaço.
Esse caso do Banco Master também chegou agora à Justiça dos Estados Unidos e ontem o Tribunal de Falências do Distrito do Sul da Flórida reconheceu o processo de liquidação do banco. A decisão determina o bloqueio dos ativos da instituição nos Estados Unidos, atendendo a um pedido do liquidante do Banco Master no Brasil. E para fechar essa história, fundos de pensão. A gente tem falado muito aqui no Jornal Gente a respeito disso, porque houve um despejo de dinheiro de fundos de pensão nos últimos meses ali da operação do Banco Master e agora esse dinheiro ninguém sabe de onde vai vir, ou se sabe. São quase 2 bilhões de reais de fundos de pensão de estados e municípios. Por exemplo, do estado do Rio de Janeiro, o maior aporte foi feito pelo fundo de pensão dos funcionários públicos do estado do Rio de Janeiro. Também pelo estado do Amapá, pela cidade de Maceió, aportes gigantes que não são cobertos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Hoje, uma reportagem publicada no UOL diz o seguinte: que o INSS, acionado, falou: essa conta não é minha. Cabe a você, Estado, a você, município, cobrir o rombo desse fundo de pensão, já que o dinheiro entrou na liquidação do Banco Master e ninguém sabe se ele vai ser retomado ou não. Quer dizer, quando a gente fala desse caso aqui, significa que essa conta, mesmo que você não tenha nada a ver com o mercado financeiro, mesmo que você não tenha aplicado no Banco Master, mesmo que esse pareça um assunto distante, é uma conta que vai ser paga por todos nós, porque, por exemplo, no caso dos fundos de pensão, é muito provável que estados e municípios entrem com esse dinheiro. Por quê? Colocaram dinheiro de fundos de pensão, aquele dinheiro que tem que ser o mais protegido de todos, o mais seguro, é dinheiro de aposentadoria, não é para correr risco, num banco que todo mundo sabia que em algum momento ia dar problema. São algumas perguntas que a gente mantém no ar aqui no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, na Band News TV. Eu passo agora a bola para o Pedro Campos, que vai falar sobre segurança pública, né, Pedro? Bom dia.